Muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos da Comissão de Ambiente e Energia, com uma ordem do dia bastante longa, e a primeira parte terá duas audições ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática, e queria desde já cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado. Certamente é um gosto especial para muitos de nós que o Sr. Secretário de Estado volte aqui a esta Comissão agora em novas funções. E vamos começar esta audição sobre o novo plano hidrológico da Bacia do Tejo, que corta em 40% a água do Tejo a chegar a Portugal e o incumprimento da Convenção de Albufeira nos rios internacionais, assim se intitula, num requerimento feito pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Utilizaremos nesta audição ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática a grelha 3, tal como estava combinada. Haverá uma apresentação do requerimento por parte do Sr. Vice-Presidente e deputado do Bloco de Esquerda de 4 minutos, uma intervenção inicial do Ministro de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 4 minutos, cada deputado único terá 3 minutos, com uma resposta global de 20 minutos, uma segunda ronda por parte dos grupos parlamentares de 2 minutos e dos deputados únicos também tem 2 minutos, e o Sr. Ministro encerrará com a resposta global a esta segunda ronda de 10 minutos, o que totaliza 90 minutos. Eu vou ser bastante estrito com os tempos, temos ainda outra audição também a pedido do Bloco de Esquerda e depois ainda a nossa reunião ordinária, e por isso, para começar, queria dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, agradecer-lhes a vinda a esta Comissão e tentar até para ajudar a que nós tenhamos um dos trabalhos mais fluidos que encurtar nesta intervenção inicial, porque, na verdade, o requerimento explora os vários argumentos e as várias dúvidas e questões que queríamos colocar ao Sr. Ministro, e dá, portanto, para também não ser apenas e só um pró-forma de entregar ao Sr. Ministro as respostas, dar-lhe um conjunto de ideias muito simples, muito diretas. Foi anunciado publicamente por parte do Governo espanhol a intenção de criar um novo plano hidrográfico para a Bacia do Tejo. Justifica o Governo espanhol a escassez de água em algumas das zonas que são abastecidas pelo Tejo e caracteriza essa escassez de água e a resposta que lhe é dada como a necessidade do lado espanhol de cumprir algum tipo de caudais hidrológicos. Ora, do lado português e na necessidade de cumprir com as obrigações que decorrem dos acordos internacionais, há uma realidade que é questionada e questionável. Nós assistimos ao que muitos consideram um incumprimento do lado espanhol nas entregas de água a Portugal ao longo dos últimos meses. Percebemos que o Tejo, em vários momentos do ano, é um rio com pouca água, porque o Estado espanhol não entrega a Portugal a água como nós gostaríamos que entregasse. E se, para lá daquilo que está estipulado, ainda se previr uma redução da água enviada em Portugal, fica do lado português em causa quer as funções hidrológicas normais do rio, quer depois também as dependências que o desenvolvimento humano nele criaram. Do lado espanhol, percebemos que há, inerente a estas alterações da gestão da água, um alargar enorme do espaço de agricultura que é servido por este abastecimento de água. E esse modelo agrícola é em si uma das causas porque o lado espanhol precisa de tanta água. Ora, percebemos que o Estado espanhol queira ter mais desenvolvimento económico, mais desenvolvimento na agricultura. Questionamos a forma como isso é feito, mas é uma decisão que ao governo espanhol diz respeito. No entanto, no que toca às escolhas que fazem que afetam o lado português, elas devem ser questionadas, merecem ser questionadas e devem ser defendidas pelo Estado português. E por isso, muito singelamente, e para terminar com esta frase, a pergunta ao Sr. Ministro, e o motivo pelo qual o chamamos cá, é para perceber o que é que o Estado português tem feito para salvaguardar do lado nacional que Espanha cumpra com as suas obrigações e que as funções que nós esperamos do rio, quer a parte hidrológica, quer de abastecimento às populações, estejam devidamente salvaguardadas, sem nos pressionarem a nós a ter depois soluções que colocam em causa o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, proliferar no Rio Tejo um conjunto de açudes, barreiras, barragens, etc., que na prática agudizarão problemas em vez de trazerem soluções e serão respostas portuguesas a problemas causados lá de Espanha. E termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora, então, a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática para uma intervenção inicial de 10 minutos para enquadrar e para dar já as respostas que entender a esta intervenção inicial e para enquadrar também este requerimento. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Cumprimentar os senhores e os senhores deputados, agradecer o requerimento, dar nota que é uma oportunidade para esclarecer as questões em concreto que foram referidas, mas também uma oportunidade para falarmos daquilo que são um conjunto de iniciativas e de medidas que o Governo tem, em particular na zona do Tejo, mas se entendermos, falarmos de forma mais vasta sobre as questões dos recursos hídricos neste momento, no atual ponto em que nos encontramos. Afirma o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, no requerimento que sustenta esta audição, que o Governo do Estado espanhol vai avançar com um novo plano hidrológico da Bacia do Tejo, que tem como consequência a redução de 40% da água do Tejo que chega a Portugal. E continuo a citar, o plano prevê cortar 105 hectómetros cúbicos de água por ano a partir de 2027, aumentando em mais 40% a média anual das regiões de Almeria, Múrcia e Alicante. Ora, estas afirmações não estão corretas, não estão exatas e não correspondem à verdade, são falsas por isso, porque na realidade isto estava previsto, eu só estou a dizer isto porque isto é uma notícia de um jornal espanhol, que o Bloco de Esquerda decidiu, a partir daí, fazer o requerimento, só que estas afirmações não correspondem. Como a Agência Portuguesa do Ambiente teve a oportunidade de explicar, em comunicado publicado em 28 de setembro e desde então disponível no site da instituição, passa-se exatamente o contrário. Eu vou tentar procurar citar as notícias, portanto isto é o que está na Agência Portuguesa do Ambiente, as notícias referem que o Governo de Espanha pretende vir a reduzir em 2027 40%, 105 hectómetros cúbicos anuais de transferência de água do Tejo para Múrcia, Alicante e Almeria através do aqueduto Tejo Segura. Trata-se alegadamente de uma intenção de Espanha para o horizonte 2027 que a verificar se permitirá, tudo o resto igual, mais disponibilidade de água na bacia hidrográfica do Tejo. Na realidade estamos a falar de uma redução em 40% para um transvase. Ou seja, o que reduz é o transvase, não o caudal. E, portanto, desde logo, importa perceber como é que se chega à conclusão contrária, porque essa informação, volto a referir, não corresponde à verdade e, neste caso em concreto, corresponde àquilo que é o primeiro parágrafo do requerimento. Dito isto, vamos aos factos. Facto 1. Trata-se alegadamente de uma intenção de Espanha para o horizonte 2027 e que, a verificar-se, permitirá mais água na bacia hidrográfica do Tejo a manterem-se inalteradas as outras condições. Facto 2. As águas são transferidas das cabeceiras do Tejo, a mais de 400 km da fronteira com Portugal, através do aqueduto Tejo Segura, que iniciou a sua exploração em 79, ligando as bacias do Tejo e do Segura e tendo como origem as águas das Albufeiras de Entrepenhas e Buendia. Facto 3. O convênio entre Portugal e Espanha para regular o uso e o aproveitamento hidráulico dos troços internacionais dos rios Minho, Lima, Tejo, Guadiana, Chança e os seus afluentes, assinado em Madrid em 29 de maio de 68, contempla já a faculdade de transferência, por parte de Espanha, de águas da bacia hidrográfica do Tejo para outras bacias hidrográficas. Este acordo permanece válido no quadro da Convenção de Albufeira. Gratuito e vão seria nós perdermos muito tempo a falar sobre, em concreto, o que está referido relativamente a este facto que é referido no requerimento, a partir de uma premissa errada que já denunciei e, no nosso entender, acaba por gerar conclusões, em muitos aspectos, dramáticas, fantasiosas, sem respaldo na realidade. E depois queria aproveitar este contexto para dar nota de um conjunto de aspectos que têm sido questionados a propósito deste tema. Portugal não está disponível para rever a Convenção de Albufeira, mas está empenhado em trabalhar na sua melhoria. Chove hoje menos em Espanha do que em 2008, quando foram acordados os caudais. Numa renegociação, Portugal saía sempre prejudicado. Nas bacias do Minho e Lima, apesar de se terem verificado as condições de exceção no ano hidrológico de 2022, Espanha garantiu o lançamento de cerca de 99% do caudal integral anual previsto na Convenção. Nas secções onde não se verificaram condições de exceção, apesar do esforço realizado, o ano passado, Espanha não cumpriu com os caudais anuais nos rios Tejo e Douro, fornecendo na bacia do Douro 91% do caudal anual integral previsto e na bacia do Tejo 86% do valor estabelecido na Convenção. Mas diga-se de passagem que Espanha cumpriu
com os caudais diários, com os caudais semanais e trimestrais estabelecidos na Convenção. Na reunião de alto nível entre Portugal e Espanha de 31 de outubro ficou acordado um aprofundamento na gestão conjunta dos caudais dos rios transfronteiriços. Na última Cimeira Ibérica, realizada em Viana do Castelo, a 4 de novembro, os dois países ibéricos decidiram reforçar o mecanismo de acompanhamento do regime dos caudais entre as direções de topo das autoridades de recursos hídricos dos dois países. E, em particular, ficou combinado que haveria uma concertação relativamente ao estabelecimento daquilo que são as métricas quanto à escassez de água e também um aprofundamento daquilo que é a gestão da Convenção de Albufeira, nomeadamente procurando capacitar o secretariado técnico da Convenção de Albufeira, usando como referência os melhores exemplos do ponto de vista da gestão de rios internacionais, desde logo exemplos como o Reno, só para dar um exemplo. O reforço dos mecanismos de articulação para esta gestão foi desenvolvido na sessão plenária da Comissão de Acompanhamento e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira, realizada em novembro, e estes mecanismos já foram usados no âmbito da gestão de cheias do final do ano passado e o início deste. Neste momento, as barragens portuguesas estão com 84% da sua capacidade, tendo-se invertido a situação que tantos constrangimentos nos colocou no ano passado. Lembro esta Comissão que em fevereiro de 2022, há quase um ano, em pleno inverno, foram tomadas as primeiras medidas de contingência da gestão de água nas barragens para lidar com um período anormalmente longo e crítico de seca. Sabemos que teremos menos precipitação no futuro, não é pelo facto de dispormos de armazenamentos de água nas barragens agora que restringiremos a amplitude das decisões, das medidas e dos planos a desenvolver no futuro. No planeamento médio e longo prazo, para as regiões de maior escassez hídrica, vamos elaborar estudos regionais de disponibilidades hídricas que tenham em conta os fenómenos das alterações climáticas, envolvendo as principais entidades e os principais parceiros. No Algarve temos o plano de eficiência hídrica mais completo e mais extenso. Consagramos no plano de recuperação e resiliência 200 milhões de euros para financiar várias medidas, a saber, medidas de aumento de eficiência, pela diminuição de perdas nos setores urbano e agrícola, promoção do uso da água residual tratada em empreendimentos turísticos, mas também na rega, complementada do lado da oferta com o reforço da interligação entre os sistemas de abastecimento do Barlavento e do Sotavento, ainda e também a captação no Guadiana para aumento das afluências à barragem do Leite e a construção de uma dessalinizadora que já decidimos que deve ser concebida para ter maior capacidade do que estava inicialmente previsto. No Alentejo, em breve será apresentado o Plano de Eficiência Hídrica, com os mesmos princípios que adotámos no Algarve. Passará por um conjunto de investimentos, alguns deles já estão em curso, para otimizar a exploração da capacidade de armazenamento existente, designadamente através da interligação do sistema do Alqueva com os sistemas próximos do litoral alentejano, onde temos mais escassez. Mas também temos previstos, para o litoral alentejano, a necessidade de, pelo menos, considerar uma dessalinizadora. Este equipamento pode ser desenvolvido pelo Grupo Águas de Portugal em resposta às necessidades crescentes que nós vamos sentir nos setores industrial e turístico, ou pode ser para uso privativo de regantes, se tal significar libertar água das barragens que agora têm para rega por principal finalidade. Também em Trás-os-Montes disporemos de um plano de eficiência hídrica e num conjunto de cerca de 40 municípios que identificámos como tendo sistemas de abastecimento demasiado reduzidos para as suas necessidades e que, por isso, facilmente entram em stress hídrico e, como tal, encontraremos soluções. Exemplos, por exemplo, na zona centro, em Viseu, a possibilidade da ligação aos sistemas das águas de Ouro e Paiva e o reforço da barragem de Fagil vão assegurar reservas de água até 2 anos, métrica que identificamos como segura. Por fim, gostava ainda de lembrar que passámos a barragem do Cabril para fins múltiplos no final do ano e que, deste modo, reforçaremos o caudal ecológico do Médio Tejo. E, no processo da nova concessão, que nós vamos estudar, vamos inscrever um conjunto de investimentos que são estruturantes para este território, entre os quais a possibilidade de nós criarmos uma nova barragem, a barragem do Alvite, no rio Ocreza, para, entre outras coisas, também ajudar a termos respostas que nos permitam reforçar a resiliência do Tejo. Muito obrigado e estou disponível para qualquer questão que os seus deputados queiram colocar. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelo cumprimento estrito do tempo, ainda poupou 1 minuto, digamos assim, nesta apresentação inicial. E eu queria começar pelo Grupo Parlamentar do PS, lembrando que nesta grelha 3, cada grupo parlamentar tem 4 minutos para esta primeira intervenção. E o deputado que vai agora usar da palavra é o Sr. Deputado José Pedro Ferreira, que tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado,
A Declaração Universal dos Direitos da Água refere que a água faz parte do património do planeta e que deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimónia. As mudanças climáticas impactam os recursos hídricos e têm reflexo no ciclo da água, causando danos muito relevantes à economia, à sociedade e ao meio ambiente. A ciência demonstrou que o aquecimento global está a alterar o ciclo da água. O aumento das temperaturas global está a acelerar a deslocação da chuva das regiões mais secas para as regiões mais úmidas. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicitou esta audição com caráter de urgência, tendo por base as notícias vindas a público sobre o novo plano hídrico da Bacia do Tejo a implementar pelo Governo espanhol. Face aos esclarecimentos prestados pelo Sr. Ministro na sua intervenção anterior, olhemos para o ano hidrológico 2021-2022, um ano excepcionalmente seco na Europa. Em Portugal sofremos a seca hidrológica mais grave do século. Na vizinha Espanha não foi muito diferente e, portanto, surgiram um conjunto de questões relativamente à gestão dos caudais dos rios internacionais, sido assunto de debate e gerador de várias notícias alarmantes em termos na opinião pública. Neste contexto, Sr. Ministro, gostaria de começar por colocar 4 questões de âmbito geral. A primeira delas já, em parte, respondeu e que tem a ver com o relacionamento e a comunicação com o Estado espanhol no que diz respeito à aplicação da Convenção de Albufeira nos rios internacionais Tejo e Douro, tendo centrado a sua resposta mais em termos políticos, e eu reforçaria a questão, colocando em termos técnicos como é que o processo correu. Em segundo lugar, quais foram as variações dos volumes de água armazenada em Espanha e em Portugal nos momentos mais críticos, e que presumo que terá sido por volta de outubro de 2022, que índices mínimos de reserva de armazenamento foram atingidos e se colocaram em risco a disponibilidade da água para consumo humano, e ainda como é que esses valores se alteraram e evoluíram para os valores atualmente alcançados. Quais as medidas que foram implementadas neste período, no sentido de ajudar a gerir a situação, que efeito imediato produziram e se foi identificada a necessidade de algum tipo de medidas de natureza estrutural que deverão vir a ser implementadas a curto prazo para minimizar ao máximo a situação de stress hídrico em anos futuros. Por último, que aprendizagens foram retiradas desta situação por parte dos dois governos, conducentes a uma melhor gestão do stress hídrico também em situações futuras. Gostaria de, numa segunda conjunto de questões mais específicas, aflorar a questão da situação da barragem de Cabril, que o Sr. Ministro já referenciou, já nos falou que terá um papel importante nos próximos anos e ainda associado à albufeira da barragem do Cabril, gostaria de questionar qual é o ponto do projeto de energia solar flutuante, que tem sido amplamente publicitado na imprensa, e de que forma será implementado e gerido perante situações de stress hídrico como a qual vivemos no último verão. Uma outra questão que falou tem a ver exatamente com a construção de uma barragem no rio Ocreza, a barragem do Alvito. Gostaríamos de perguntar que iniciativas estão a ser levadas a cabo no sentido de avançar com esse projeto, qual será a sua capacidade de armazenamento prevista e qual o prazo previsto de entrada em funcionamento. E, por último, uma referência também muito breve às questões dos problemas de armazenamento ainda atuais nas albufeiras do Barlavento Algarvio e do Rio Arado. O Sr. Ministro já identificou a possibilidade, e era uma das nossas questões, e para terminar, construção de um projeto de salinização, e se nos poderia dar mais alguns detalhes sobre esta questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E queria agora convidar o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira, também para usar da palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Estado de Estado, caros e caros deputados. Saudamos naturalmente a presença do Sr. Ministro nesta audição e, como já foi dito, de facto, Espanha aprovou no final de novembro os seus planos de gestão da bacia hidrográfica para o período de 2022-2027. O Governo espanhol enfatizou que neste seu terceiro ciclo de planeamento há uma maior abrangência do regime de caudais ecológicos. Contudo, há que lembrar que o Estado espanhol foi várias vezes condenado pelo Supremo Tribunal, mais recentemente até em 2022,
face ao mau estado das massas de água e face à insuficiência dos caudais ecológicos no Tejo. Naturalmente, o novo plano foi obrigado a reforçar este aspecto. Temos também a consciência de grandes tensões no interior de Espanha, em redor dos caudais do Tejo, havendo, por exemplo, fortes conflitos entre autonomias de Castilha, La Mancha e Múrcia, por causa do transvaso do Tejo Segura. E os consumos agrícolas têm vindo a aumentar substancialmente. Atualmente, o setor agrícola consome 56% do total bruto de água captada no Tejo, enquanto 20% se destina a fins urbanos. Por outro lado, há uma redução da disponibilidade hídrica face às alterações climáticas e o último ano de seca deixou bem evidente esta realidade, quer em Espanha, quer naturalmente em Portugal. Contudo, o novo plano da bacia hidrográfica está a ser acusado em Espanha de assentar em pressupostos e números irrealistas, querendo mitigar problemas internos. Por exemplo, a modelação prevê que a água consumida pelo setor agrícola se reduza até 2027, quando se tem continuado a verificar uma expansão do regadio, cuja área duplicou em 2 décadas, atingindo 900 mil hectares. Não é verossímil que o seu consumo se reduza em 3%. Portanto, há dúvidas se o regime de caudais ecológicos é credível, quer quanto aos cálculos, quer quanto à sua aplicação. É que o plano não é muito claro sobre as previsões dos caudais ao longo do ciclo de planeamento ao abrigo da Convenção de Albufeira. Queríamos saber qual o acompanhamento que o Governo português tem feito a este processo e quais são as reais implicações do plano aprovado nos caudais que chegam, naturalmente, ao território português. E tal como Espanha, estamos a entrar no 3º ciclo de planeamento dos planos de gestão de região hidrográfica para 22-27, onde se insere o caso do Tejo e Ribeiras do Oeste. A diferença é que Espanha já aprovou o seu plano e nós ainda agora, no fim de 2022, encerramos aquilo que foi a consulta pública. De acordo com a calendarização da APA, o processo iniciou-se em 2018 e será concluído em 2024. E a pergunta é, quando é que os planos finais serão apresentados? Sr. Ministro, Espanha fez o seu trabalho e nós continuamos entretidos com diagnósticos e fases de consulta pública. Passamos muito tempo a planear e a falar, mas depois falta-nos o tempo da concretização. Recordo declarações do Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino, sobre a escala do problema. Cito, nos últimos 20 anos, a água disponível na bacia hidrográfica do Tejo diminuiu 20%, sendo expectável que nos próximos 20 anos possa reduzir 20% a 30%. Estes planos da bacia previam na sua metodologia uma articulação entre Portugal e Espanha. Perguntamos se ocorreu e se o plano espanhol acautela minimamente as nossas preocupações. No fim do último ano hidrológico, já tivemos o incumprimento do caudal anual que deveria chegar pelo Tejo e pelo Douro, ao abrigo da Convenção de Albufeira, ficando-se pelos 90%. Portugal, e disse o Sr. Ministro aqui e bem, mostrou-se na altura compreensivo com a situação da seca e até foi divulgado em setembro passado um comunicado conjunto entre os 2 governos. Em novembro decorreu a 23ª Cimeira Luso-Espanhola em Viana do Castelo e numa declaração conjunta, cheia de boas intenções... E para terminar, Sr. Deputado... Ficou prevista a criação de um secretariado técnico permanente para a aplicação da Convenção de Albufeira. Já está constituído, é que fiquei com dúvidas quando o Sr. Ministro há pouco falou, como é que irá funcionar? E ficou prevista a criação de um grupo de trabalho sobre água e energia. E pergunto também se já foi constituído. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e aos demais colegas, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também, naturalmente, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agradecendo a sua presença e a possibilidade de esclarecermos algumas questões. Retomava, então, a questão da Convenção de Albufeira e da sua desatualização, dizendo que isto não são críticas meramente dos grupos parlamentares aqui presentes. Na verdade, já associações como a Protejo, a Associação da Natureza Portugal, a Associação Zero, puderam manifestar que consideram que esta Convenção está desatualizada e que, acima de tudo, não garante a vitalidade e o bom funcionamento dos ciclos ecológicos. Perante estas declarações, em julho de 2022, o Sr. Ministro manifestou-se sublinhando que esta revisão de Convenção é um processo bilateral complexo, de natureza técnica, mas sobretudo político-diplomático, isto citando-o, que depende da vontade das duas partes. E, portanto, a pergunta muito concreta que eu faço é quem é que não tem vontade? É o Sr. Ministro que não tem vontade, uma vez que aqui também, no início desta audição, já disse que Portugal não está
disponível para negociar a Convenção de Albufeira. Portanto, nós perguntamos porquê. Esta decisão é uma decisão que é do interesse nacional, é uma decisão do interesse nacional português, é uma decisão do interesse nacional espanhol ou, acima de tudo, e permita-me a pergunta, se é uma decisão que é do interesse da Internacional Socialista, e percebe a natureza desta pergunta. E depois, deixe-me também dar nota que, ainda sobre esta temática, estas associações, nomeadamente a Protege, acusavam o governo espanhol de querer ludibriar o Estado português com falsos caudais ecológicos em Cedilho, no plano hidrológico do Tejo de Espanha para 2022-2027, como já falámos aqui, e acusavam ainda alguma falta de uniformização dos métodos científicos e do cálculo dos caudais ecológicos do plano espanhol. Tem conhecimento destas críticas? De que forma é que responde a estas acusações? Depois, também dar uma nota de que soubemos que o Ministério do Ambiente indica que as partes se têm reunido mensalmente no quadro da Comissão Técnica de Acompanhamento e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira e que mantém então o diálogo técnico permanente. No entanto, a última ata disponível desta Comissão é de 2017 e o último relatório hidrometeorológico do regime de caudais refere-se também ao ano 2017-2018 e, portanto, questionamos se mantém de facto este contacto permanente e perguntamos porque é que os dados não estão disponíveis. Tenho também ainda duas questões concretas para concluir. Relativamente à questão, então, desta gestão partilhada dos recursos hídricos, perguntar se o Sr. Ministro tem conhecimento, e se o Governo português, acima de tudo, tem conhecimento se têm sido efetivadas ações de limpeza dos fundos das barragens na Extremadura espanhola e se configura em poluição orgânica em contaminação por nutrientes que vão sendo depositadas ao longo das várias décadas. Qual é o esclarecimento que pode prestar nesta matéria? E ainda, para concluir, relativamente ao projeto Tejo, que já aqui foi mencionado, portanto, sabemos que se tem como objetivo aumentar o caudal do rio Tejo e que se pretende garantir a rega em 300 mil hectares no Ribatejo, no Oeste, em Setúbal. A Sra. Ministra da Agricultura já anunciou em agosto de 2022 que está concluído o estudo técnico de viabilidade económica e ambiental. Pode ainda esclarecer que está previsto um custo estimado em 4,5 milhões de euros. A única questão que trazemos é para quando a sua execução e quem é que vai financiar este projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, queria só informar a Comissão que o Sr. Deputado Bernardo Blanco me pediu para fazer a sua intervenção no final dos grupos parlamentares. Presidente, se me permite, apenas, só mesmo para a condução dos trabalhos, indicar que terei que me ausentar para a Comissão de Educação, mas que acompanharemos as respostas através da RTV. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estava a informar que, antes de dar a palavra, o Sr. Deputado Bernardo Blanco tinha pedido para fazer a sua intervenção no final, uma vez que está noutra comissão, e era só para informar os Srs. Deputados. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, Secretário de Estado, nesta audição sobre a Convenção de Albufeira. E queria começar por dizer que é conhecida a posição do PCP e todas as inquietações que temos manifestado ao longo dos últimos anos acerca da Convenção de Albufeira, dos seus termos, da forma como, no nosso entender, Portugal se colocou nesta discussão sempre numa posição de fragilidade e de subalternização face à Espanha, e, em segundo lugar, também no próprio conteúdo da Convenção, que não salvaguarda, no nosso entender, de forma satisfatória os interesses nacionais e que têm sido subordinados também aos interesses das concessionárias hidroelétricas, mais do que outros usos que os recursos hídricos também têm. Também defendemos que é necessária uma revisão da Convenção de Albufeira no sentido de garantir que passe a contemplar a fixação de caudais instantâneos mínimos e máximos na zona de fronteira numa base anual, trimestral, semanal e diária, que assegure o equilíbrio ambiental e ecológico e, portanto, consideramos que é necessário fazer esse caminho. Percebemos que o Sr. Ministro ainda agora referia que estas questões têm que ser tratadas por uma via diplomática com o Estado espanhol, e compreendemos, mas ao mesmo tempo também nos inquieta que se veja governos regionais de Espanha a serem mais vocais relativamente a matérias dos transvases do lado espanhol do que o governo português.
E, portanto, às vezes encontra-se maior conflito dentro das próprias regiões de Espanha do que propriamente da parte do governo português a defender os interesses que o Portugal também tem, assim como essas regiões também têm, também o defendem, muitas vezes publicamente e vocalmente, e o governo português, refugiando-se um bocadinho nesta questão diplomática, acaba por não parecer tão incisivo na defesa do respeito por aquilo que são os acordos que consideramos que são insuficientes, não são suficientes para salvaguardar os nossos interesses, mas que ainda assim é importante que sejam respeitados por parte do Estado espanhol. Gostaríamos de perguntar que conhecimento é que o governo português tem do desenvolvimento dos planos hidrológicos dos rios ibéricos, designadamente do Rio Tejo. Que medidas é que o governo vai adotar para impedir incumprimentos dos caudais ecológicos, que se continuam a verificar, e uma outra questão que já aqui foi referida e que nos parece também importante, que é medidas para garantir não só em nível de quantidade, mas também ao nível da qualidade da água que passa a fronteira, também as necessárias medidas para garantir essa qualidade. Gostaríamos de saber também que medidas é que o Governo tem implementado nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradeço as suas informações iniciais e o esclarecimento sobre a qualidade da notícia do jornal espanhol, que é um jornal de referência, mas ele, podendo não acertar nos factos, e não duvido das informações que o Sr. Ministro aqui referiu, na verdade agarrou-se a uma das partes das intenções espanholas para o uso da água. E a análise que é feita, quer por esse jornal, mas já agora no debate político do espaço espanhol, é para qual o uso da água. E o que nós vemos é, por um lado, críticas de que o plano, em geral, parte de um pressuposto que haverá mais água que aquela que, na realidade, irá haver. Poderá dizer o Sr. Ministro, bem, mas não tenho nenhuma bola de cristal para tomar posição nesse plano. Eu também não, sobre isso não poderei dizer grande coisa, mas é verdade que as alterações climáticas têm demonstrado que, regra geral, quando somos otimistas, estamos a ser desleixados, porque a vida tem sido muito mais, e a realidade tem sido muito mais pessimista do que aquelas que são as condições previstas. Segundo aspecto, o plano, e essa é uma acusação-chave para as intenções portuguesas, o plano parte do pressuposto de uma maior disponibilidade de água para poder acautelar o alargamento da zona de cultivo agrícola de grande intensidade. E esta é que está aqui a questão, esta é que é a suspeita. É se, de uma forma simples, os números não foram trabalhados para poder acautelar os interesses de investimento e a salvaguarda da aceitação de determinados investimentos que, de outra forma, seriam considerados ou insustentáveis ou até mesmo inviáveis. E esta vertente da análise cola-se com aquilo que o Sr. Ministro disse sobre a entrega da água de Espanha a Portugal, em particular, não só no Rio Tejo, no Douro também, mas em particular no Tejo, que é o foco da discussão pela qual nós o chamamos cá. É que no Tejo, como disse o Sr. Ministro, estamos numa situação curiosa. Espanha cumpriu diariamente todas as obrigações que tinha para cumprir ao longo de todos os anos, de todos os dias do ano de 2022. Semanalmente também cumpriu. No entanto, anualmente não cumpriu. Ficou nos 86%. E este é que isto mostra como a gestão da água, feita para a estatística até mesmo questionável, porque anualmente não cumpriu com as obrigações que detinha, pode colocar em causa os interesses estratégicos de Portugal e a dependência que Portugal tem do Rio Tejo. Disse o Sr. Ministro, bem, nós não queremos mexer na Convenção de Albufeira, apresenta alguns argumentos políticos para o efeito que têm alguma validade, mas não discute depois nas melhorias da Convenção de Albufeira o uso da água que é dado, para a qual é utilizado dos dois lados da fronteira. E é uma matéria fundamental para se poder discutir, fundo, dito de outra forma, os modelos de desenvolvimento dependentes desta água que estão inerentes para os usos da água em si. Por outro lado, do lado português, vai dizendo para lá de uma maior aposta de dessalinização, etc., porque, na verdade, estamos a ceder à ideia que há sempre uma tecnologia que nos vai permitir manter o consumo de água sem nós termos um consumo mais racional da água, mas coloca, no caso particular do Rio Tejo, já há uma previsão que vai ter custos ambientais,
que é a introdução de uma nova barragem, pelo menos essa, porque poderá haver ainda mais investimentos do que esses. Bem, mas tem custos ambientais. E andamos sempre neste ciclo, que é um ciclo infernal para o ambiente. Nós sabemos que há pouca água, sabemos que há um diferendo histórico entre Portugal e Espanha, que está amenizado, mas não está ultrapassado, e que muitas das vezes, como nós estamos na parte subsequente à parte espanhola, é um problema gerido em função das necessidades espanholas. Sabemos que Espanha vai investir ainda mais em atividades económicas que exigem mais uso de água e sabemos que do lado português, e para terminar, Sr. Presidente, nós vamos ter decisões que têm maior custo ambiental, num contexto em que o desafio era para nós minorarmos os impactos ambientais das nossas decisões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, relembrando que tem 3 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, dando as boas-vindas aqui à Comissão, as senhoras e os senhores deputados. O Sr. Ministro já aqui afastou de alguma forma aquilo que foram as notícias relativamente à consequência da redução de 40% da água de Tejo que deve chegar a Portugal. No entanto, Sr. Ministro, esta não é uma preocupação nova. O cumprimento da Convenção é, de facto, uma preocupação antiga, quer por parte das organizações não governamentais do ambiente, quer o próprio PAN também já trouxe a esta Assembleia várias iniciativas que visavam a renegociação da Convenção da Albufeira com a vizinha Espanha. Não nos podemos esquecer, e mesmo em relação à discrepância dos dados que já aqui foram referenciados relativamente ao cumprimento dos caudais, que sendo a agricultura responsável por 74% do consumo da água, existindo uma média de 35% a 45% de perdas desse mesmo consumo, os mesmos depois podem ter um impacto, e certamente terão, naquela que é a redução dos caudais que chegam a território nacional. E aquilo que importaria desde já perceber é se das conversações que têm existido, como e quando é que vão ser restabelecidos os caudais ecológicos em território nacional. Existe também um relatório recente que foi designado Toxic Rivers, que alerta em que todas as bacias hidrográficas de Espanha estão contaminadas com substâncias tóxicas, nomeadamente com glifosato, tanto nas águas superficiais como nos aquíferos subterrâneos, incluindo o Rio Tejo. E esta é não só uma informação bastante grave, porque, tendo em conta a diminuição dos caudais e o aumento das substâncias tóxicas existentes, sabemos que isto vai ter um impacto do ponto de vista ecológico bastante significativo. Não apenas para as atividades agrícolas que dependem desta água, mas também para os vários ecossistemas que dependem do Rio Tejo e que dependem, evidentemente, do próprio estuário do Tejo. E, nesse sentido, o impacto da carga poluente nas bacias hidrográficas de Espanha são, consequentemente, também um problema para Portugal. Não existem sequer padrões de qualidade para as substâncias contaminantes em uso ou para medir as substâncias como o lindano, que devido à sua alta toxicidade, persistência e bioacumulação não estão autorizadas e deixaram até mesmo de ser utilizadas. E, portanto, pergunto o que é que tem sido feito para reforçar a monitorização dos caudais do Tejo, nomeadamente em controle e avaliação da poluição no Rio Tejo, porque parece-nos que também seria importante para que esta temática passasse a estar na mesa da negociação com Espanha. Depois, por outro lado, gostaríamos de saber se têm estado em contacto com os agricultores portugueses que vão ser afetados por esta decisão, mas também com organizações não governamentais do ambiente que possam, de alguma forma, acompanhar as áreas sensíveis ou protegidas em torno desta área. E mesmo para concluir, porque penso que... não, ainda tenho tempo. Em relação à questão do estuário, parece-nos também importante que, para além de acompanhar a questão do estuário do Tejo, também seria importante a monitorização junto destas entidades que, de alguma forma, possam vir a pôr em causa depois a manutenção dos habitats e dos ecossistemas, que seria absolutamente fundamental, e também, do ponto de vista dos travassos que têm sido a vir, de alguma forma, colocados. Eu recordo que já foi aqui aprovada uma recomendação na Assembleia da República que visava garantir os rios livres e, portanto, tudo o que possa ser obsoleto ou construção em cimento junto à zona do Rio Tejo, se de facto está a ser monitorizado também para que não haja aqui uma perda de biodiversidade ou uma perda de qualidade dos caudais do Rio Tejo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora, então, também a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para uma intervenção de até 3 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Saúdo o Sr. Ministro e também o Sr. Secretário de Estado neste regresso à Comissão de Ambiente, noutras funções. Eu vou concentrar-me nos aspectos de direito internacional da Convenção de Albufeira, uma vez que já houve muitas perguntas muito pertinentes, que não vale a pena repetir e que esperarei pelas respostas. O tema de que aqui estamos a tratar é a prova de que ecologia e soberania têm uma tensão à qual não podemos escapar.
e que às vezes não basta falar muito em soberania para ser soberano. Nós não podemos obrigar a Espanha a negociar, não podemos obrigar a Espanha a negociar em termos que seriam desvantajosos para a Espanha e, portanto, estamos numa situação na qual toda a gente acha que a Convenção é inadequada, mas o problema de reabrir a Convenção seria, se calhar, ficarmos com uma Convenção ainda mais inadequada, uma vez que a situação hoje em dia, do ponto de vista ecológico, é pior do que aquela que tínhamos quando ela foi negociada a primeira vez. E, portanto, a não ser que se tenha uma força de pressão negocial, até noutras temáticas, que obriga a negociar nesta, e uma vez que os rios na Península Ibérica correm da maneira que correm, de Espanha para Portugal, os que são internacionais, temos aqui uma situação na qual, lá está, se deve reconhecer que a soberania é a soberania que conseguirmos ter na prática, não é aquela que temos em teoria. Isto deixa-nos duas eventuais saídas que eu gostaria de saber até que ponto o Ministério e o Governo já exploraram ou já pediram que fossem exploradas por juristas do Governo. Uma primeira é passar da lógica bilateral para a lógica multilateral. E, portanto, no quadro da União Europeia, perceber o que é que se pode fazer, de forma a que aí, com mais atores e mais atores que não estão nesta posição tão assimétrica que nós temos com Espanha, mais países que são atravessados por rios, países que são países que não têm litoral, enfim, onde nascem rios, onde desaguam rios e, portanto, numa situação de geometria muito mais variável, tentar fazer avançar instrumentos do direito internacional em relação à proteção da água que nos pudessem depois ser mais vantajosos do que simplesmente reabrir a Convenção de Albufeira. Em segundo lugar, também no quadro da União Europeia, nós temos alguns instrumentos que são interessantes, nomeadamente a Diretiva Quadro da Água. Espanha tem tido vários reparos por parte da Comissão Europeia nos relatórios regulares da Diretiva Quadro das Águas, não é o único Estado-membro que tem esses reparos, até Portugal também os tem, mas aí o que seria interessante ver seria se Portugal, no quadro da União Europeia, e tendo em conta esses relatórios anuais, se eles podem, de certa forma, ser utilizados de maneira a defender os nossos interesses. E para terminar? E para terminar, a outra solução é, já que muito provavelmente renegociar a Convenção nos atira para uma Convenção mais inadequada, é na implementação e no aspecto justiciável desta Convenção, que é preciso saber se há outros passos que possam ser dados, nomeadamente junto de tribunais internacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Ministro para uma resposta global, até 20 minutos, para poder esclarecer os Srs. Deputados sobre as temáticas que trouxeram aqui a esta primeira audição. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a todas as questões que foram colocadas. São muitas perguntas no conjunto das várias intervenções. Procurarei esclarecer todas elas. Se por acaso me esquecer de alguma, conto com a atenção dos Srs. Deputados para me lembrarem. Dar nota, em primeiro lugar, do seguinte, que a Convenção de Albufeira, que foi celebrada, como já se sabe, em 1998, já teve vários momentos em que, por uma razão ou por outra, não foi possível que houvesse um cumprimento do regime de caudais, dos caudais anuais que estão previstos. Aconteceu isso em 2001, aconteceu isso em 2005, aconteceu isso em 2008, aconteceu isso em 2016, aconteceu isso em 2021. O primeiro aspecto que importa ter em consideração é o que está previsto na Convenção de Albufeira e as circunstâncias que nós vivemos num determinado momento e num determinado ano, e em particular o ano que nós vivemos em 2022 e a circunstância que nós podemos ou não analisar quando discutimos, em particular, o tema da Convenção e a circunstância dos dois países à data e a forma como o processo foi sendo gerido ao longo do ano. Eu há pouco enganei-me e induzi em erro o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Nós temos caudais semanais e trimestrais. Uma das reivindicações é exatamente passarmos a ter caudais diários. O tema da existência de caudais semanais e trimestrais não serem coincidentes com os caudais anuais é exatamente porque foram estabelecidos
numa lógica de mínimos, não é? Portanto, a capacidade que nós temos de salvaguardar que os caudais lançados têm garantias mínimas do ponto de vista daquilo que é o seu respeito, desde logo ecológico, e depois, no final do ano, diz respeito também à necessidade de um comprimento de um determinado volume de água que é desejável. Era desejável que o regime não fosse cumprido nos mínimos, que fosse cumprido numa lógica em que uma parte do caudal semanal correspondesse a 1,52 avos daquilo que corresponderia ao caudal anual, mas a verdade é que os caudais semanais existem exatamente para nos criar garantias de cumprimento mínimo. Não é indiferente Espanha ter cumprido os caudais semanais e os caudais trimestrais, porque é sinal de que se esforçou ao longo de todo o ano para cumprir, sabendo nós, como aqui também já foi dito, por várias intervenções, que nós tivemos um ano particularmente seco e que vinha no conjunto de outros anos secos e, portanto, na prática, estávamos numa situação bastante complexa, quer do lado de Portugal, quer do lado de Espanha. Só para termos uma noção, eu diria mesmo que do lado de Espanha numa situação ainda pior do que do lado de Portugal. Se nós formos ver o armazenamento do ponto de vista daquilo que é a capacidade de armazenamento de Espanha e de Portugal, a 1 de outubro, nós tínhamos no Minho, Espanha tinha 43% de armazenamento, Portugal tinha 22%, portanto é a única situação em que nós tínhamos realmente, estávamos bastante piores do que em Espanha, e aqui a Espanha cumpriu com 99% daquilo que é as suas responsabilidades do ponto de vista da Convenção. No Douro, a Espanha tinha 30%, Portugal tinha 83%. No Tejo, a Espanha tinha 35%, Portugal tinha 46,6% de armazenamento. No Guadiana, a Espanha tinha 23% e Portugal tinha 60%. Nós fomos ver naquilo que é, digamos assim, valores atuais. Nós temos, obviamente, neste momento, uma situação substancialmente melhor do que a situação de Espanha e, portanto, nós, quer durante o último ano hidrológico, quer agora, nós neste momento, no conjunto daquilo que são a água armazenada em Portugal à data, nós temos 84% da água armazenada, Espanha tem neste momento 48%. Nós começámos a adotar um conjunto de medidas logo em fevereiro, procurámos, obviamente, gerir da melhor forma que pudemos aquilo que são a capacidade de armazenamento das nossas barragens. Nós fomos comparar 3 de outubro com agora, realmente a recuperação é impressionante, nós tínhamos 57% de água armazenada a 3 de outubro e agora temos 84%, portanto houve um crescimento muito grande. Mas olhando para aquilo que era o momento do ano hidrológico, nós tínhamos bastante mais água do que tinha a Espanha e, em particular, nas duas zonas onde se verificou que os caudais anuais do ponto de vista de Espanha não foram cumpridos, nomeadamente o Douro ou o Tejo. E, portanto, nós entendemos, Portugal entendeu que, na prática, aquilo que era forçar o cumprimento da Convenção de Albufeira, especialmente no Douro, na circunstância em que Espanha estava, que não faria sentido, e procurámos, obviamente, gerir de forma equilibrada aquilo que era, na parte final do cumprimento da Convenção, aquilo que é o correspondente aos caudais anuais. Depois de dar nota, aprendemos alguma coisa com este processo ou não aprendemos alguma coisa com este processo? Que evolução, que conclusão é que nós tomamos do ponto de vista daquilo que é o ano hidrológico particularmente difícil, complicado de Portugal e de Espanha e à Convenção de Albufeira. E houve, da parte daquilo que é a CAIDC, deixem-me só dar nota sobre isso, que a CAIDC reúne de forma plenária uma vez por ano, numa lógica de revisão de caudais, de avaliação dos caudais todos os meses. Quando estamos em circunstância de seca, reúne 15 em 15 dias e, portanto, nós tivemos uma monitorização apertada nos vários momentos. Houve momentos, como aqui foram identificados, mais estressantes no Tejo, no verão, em que nós acionámos contactos, quer ao nível do Governo, quer depois da Comissão de Acompanhamento, para resolver o problema de caudais que estávamos a viver. O mesmo aconteceu no Douro, do ponto de vista de Espanha. Houve, da parte da CAIDC, um conjunto de recomendações que passam por melhorar a forma como do lado de Portugal e de Espanha é gerida a Convenção.
e foi depois, posteriormente, na Cimeira Ibérica, adotado um conjunto de princípios exatamente para procurar, digamos assim, melhorar o processo de acompanhamento sem necessidade de esgotar ou de desvalorizar aquilo que é o processo diplomático que decorre de uma gestão do rio internacional entre Portugal e Espanha. E passámos para tomar decisões relativamente à harmonização de índices de escassez dos dois países, para termos a certeza que monitorizamos e que avaliamos situações de risco de um lado e do outro da melhor forma possível. Definir melhor, aprofundar a concepção daquilo que é regimes de caudais em situações de exceção, ou seja, dentro do âmbito da Convenção, sem necessidade de rever a Convenção, identificar, aprofundar aquilo que pode ser encarado, como lá está, este ano foi um ano gravíssimo do ponto de vista de seca, e mesmo assim, com a quantidade de água que estava no Douro, do lado espanhol, e com o contexto de seca, ainda assim não estávamos em situação de exceção. E, portanto, justifica reavaliar aquilo que é o contexto de situações de exceção, detalhar os mecanismos de acompanhamento e criar o grupo de trabalho, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado Hugo Oliveira, no fundo, criar o grupo de trabalho Água e Energia para procurar também uniformizar não só o tema das restrições que nós devemos adotar e a partir de quando e que momento, como também futuras questões que se justificarão do ponto de vista da discussão, como matérias como a discussão daquilo que é o armazenamento da energia no futuro. E, portanto, eu queria dar nota do seguinte, no nosso entender, face à circunstância que foi possível verificar com Espanha, o nível de armazenamento de água que existia em Portugal e em Espanha, a capacidade que Espanha teve de cumprir com os caudais que estão definidos do ponto de vista semanal e trimestral, aquilo que é a aprendizagem que tiramos deste processo e a conclusão conjunta de que é possível aprofundar a Convenção sem necessidade de revisão. Aliás, uma intervenção que o deputado Rui Tavares teve bem, que eu subscrevo, lúcida, que é num contexto de maior dificuldade de precipitação futura, num contexto de maior dificuldade ambiental, a ilusão de que uma revisão de uma convenção é um fenómeno simples e fácil e que sai a favor de Portugal. Quer dizer, é preciso termos muitas vezes a capacidade de compreender que, neste campo em concreto, quer de um lado, quer do outro, era mau que nós deste processo não tivéssemos aprendizagem absolutamente nenhuma, era mau se nós disséssemos aqui que as relações diplomáticas de Portugal e Espanha não funcionaram no que diz respeito a acionar mecanismos de correção, de verificação dos caudais, era mau se não existisse a predisposição de partilha daquilo que são as responsabilidades futuras dos dois lados, neste caso aqui, destes rios internacionais. E, portanto, depois queria dar nota que sim, Portugal participa, como é óbvio, na medida em que os planos de gestão hidrográficos de Espanha afetam a gestão hidrográfica dos rios internacionais, participamos e, obviamente, emitimos opinião, enviamos no âmbito da CAEDC os nossos comentários e pareceres relativamente aos planos de Espanha, àquilo que, no nosso entender, é a salvaguarda dos caudais que têm que ser cumpridos no âmbito da Convenção e àquilo que diz respeito à qualidade das massas de água dos rios nacionais. Portanto, participamos e enviamos contributos nesse sentido. Dar nota que nós próprios, no cumprimento dos nossos objetivos estratégicos, também nós temos que, de alguma maneira, negociar com a Espanha, desde logo, algumas das soluções que temos previstas. Olha, por exemplo, o PRR do Algarve, portanto, a captação do Pomarão, que é um reforço de uma interligação do Guadiana para o Odeleite, que permite aumentar a resiliência de forma significativa do Algarve, pressupõe, naturalmente, uma negociação no âmbito da Convenção de Albufeira, desde logo para a salvaguarda que Portugal tem que dar, que nós conseguimos fazer essa captação, essa interligação e executar essa medida que está prevista no Programa de Recuperação e Resiliência do Algarve, sem pôr em causa os caudais ecológicos do Guadiana. Portanto, exige da parte dos dois lados um diálogo permanente e completo. Depois dar nota do seguinte. Não nos compete a nós, as reivindicações que o Sr. Deputado Duarte Alves fala do ponto de vista das regiões espanholas, geralmente é para contestar o cumprimento da Convenção de Albufeira. Geralmente é quando existem regiões espanholas que questionam o Governo Central espanhol pela sua vontade de cumprir com a Convenção.
Pelo menos foi isso que eu li. Ou seja, ao contrário, leu regiões a defender o cumprimento da Convenção de Albufeira contra os interesses dos agricultores espanhóis. Eu não li isso. Eu li, geralmente, foi o governo espanhol a responder a muitos interesses internos espanhóis que queriam o incumprimento da Convenção de Albufeira. E, portanto, dar nota que não foi isso que eu vi e não tenho razão nenhuma para desacreditar do processo diplomático que existe com o governo espanhol, nem o funcionamento da Comissão de Acompanhamento da Convenção. Acho que a Convenção tem potencial para ser aprofundada, quer nos objetivos espanhóis, quer nos objetivos nacionais. Como aqui foi dito e muito bem pelo deputado Hugo Oliveira, parte daquilo que é a necessidade que resulta deste plano é com a obrigatoriedade de Espanha cumprir com, desde logo, responsabilidades de natureza ambiental que é entendido que não cumpria. E, portanto, isso não é a desfavor de Portugal, pelo contrário, é algo que garante e favorece o cumprimento da Convenção de Albufeira. Portanto, queria dar nota desse aspecto. Depois, responder em concreto a um conjunto de questões relacionadas com os nossos planos, com os nossos objetivos, que estão diretamente associados, digamos assim, aos nossos planos de eficiência hídrica. Portugal, no que diz respeito à questão do Tejo e das regiões do Oeste, nós estamos neste momento em trabalho para o plano de eficiência hídrica. Aquilo que é a data que nós temos prevista para a apresentação é o primeiro trimestre deste ano. Portanto, nós não nos temos coibido de, independentemente de estarmos a discutir esse plano, de procurarmos, desde logo, relativamente a um conjunto de decisões estratégicas, desde colocarmos em discussão pública. Vou dar nota, uma das coisas que eu queria referir é exatamente nós termos neste momento, a propósito do fim da concessão da barragem do Cabril e da decisão que tomámos de passagem para fins múltiplos, de procurarmos com as comunidades intermunicipais do Tejo, procurarmos discutir publicamente as possíveis soluções a considerar para o futuro da concessão da barragem do Cabril, em particular, aqui o Sr. Deputado PS também perguntou, em particular no que diz respeito, desde logo pelo facto da concessão da barragem do Cabril ser a fonte de financiamento que nos permite, naquele território, financiar um conjunto de soluções para reforçar a resiliência hídrica do Tejo. Aquilo que estamos a fazer neste momento é a natural vistoria relativamente à barragem. Haverá um período de prolongamento da concessão transitório que depois resultará. Durante este período nós vamos procurar estudar qual é que é o melhor modelo de concessão futura e vamos depois inscrever no âmbito de uma futura concessão, seja ela pública, seja uma concessão privada, vamos colocar no âmbito dessa concessão um conjunto de investimentos que estamos a considerar. Portanto, o que é que a APA fez? A APA estudou um conjunto de possíveis soluções para colocar em discussão pública com o território, entre as quais consta a barragem do Alvito do Rio Ocreza, onde temos dúvidas quanto à necessidade da sua dimensão. Portanto, vamos pôr em discussão com o território qual é a dimensão adequada que faz sentido esta barragem para os objetivos a que se propõe, e o objetivo em concreto não é procurar aliviar ou nos habituarmos a um incumprimento relativamente ao Tejo de uma Convenção de Albufeira, pelo contrário, é garantir que temos mais respostas, independentemente, em concreto, do cumprimento da Convenção. Depois queria dar nota que nós adotámos, também outra questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, nós adotámos um conjunto pelo Sr. Deputado José Pedro Ferreira, de dizer que nós adotámos desde fevereiro, no âmbito da gestão da seca, da Comissão Interministerial da Seca, várias medidas de contingência, cerca de 93 medidas de contingência pelo território nacional. Fomos-las tomando com os municípios, naquilo que nos pareceu de forma, digamos assim, medidas proporcionais, adequadas, que correspondiam, vão não sendo agravadas em conjunto com os municípios em função dos níveis de escassez existentes, que independentemente de nós hoje estarmos com 84% de nível de armazenamento nas barragens, que
que não estamos numa situação uniforme no país inteiro. Nós continuamos a estar preocupados com o Barlavento, Algarvio e com o litoral alentejano. Nós tomámos agora, recentemente, estamos a concluir a primeira obra do PRR no Algarve, que permite reforçar aquilo que é a água disponível, captando o volume morto ou de leite, e com isso disponibilizando cerca de 20% daquilo que é água para consumo humano do Algarve. No entanto, temos limitações que só se resolverão com um conjunto de intervenções, desde logo intervenções a vários níveis. E todos os planos de eficiência que nós temos adotado têm estes mesmos princípios. Portugal, como disse bem, não vale a pena apostarmos em balas de prata. Aqui também foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. É verdade, nós não podemos apostar em balas de prata, mas temos que tentar procurar distribuir, digamos assim, a nossa capacidade de investimento e, ao mesmo tempo, para reforçar aquilo que é a capacidade hídrica do país. E isso pressupõe várias coisas. Pressupõe a capacidade de apostar na eficiência, e, portanto, nós temos temos ganhos de eficiência que temos, quer no consumo urbano, quer ao nível da agricultura, de forma muito significativa. Nós temos que apostar na reutilização, portanto, penso que até o próprio Sr. Deputado Pedro Filipe Soares está sempre a referir o tema dos campos de golfe e da reutilização da água. Nós temos que apostar. Nós no Algarve hoje utilizamos já 2 hectómetros cúbicos de água, queremos chegar aos 8 e queremos generalizar a água para reutilização relativamente, desde logo, a esta tipologia de utilização, e para isso nós temos que ter desenvolvimento destas infraestruturas de tratamento e distribuição de água e, ao mesmo tempo, temos que apostar na simplificação da sua utilização. É uma das razões pelas quais nós, por exemplo, retiramos a licença de utilização da água para reutilização. Temos que apostar necessariamente, olhando para, para as nossas barragens e percebendo se há oportunidades de aproveitamento da água existente, como agora fizemos em Odeleite, onde fomos captar o volume morto sem pôr em causa a qualidade das massas de água. E, portanto, temos oportunidades em algumas barragens para potenciar isso. Noutras barragens, a questão de potenciar inclusivamente a sua dimensão. Temos que ver se temos oportunidades de nova captação e medir aquilo que é o trade-off entre o impacto ambiental e aquilo que é a capacidade de resposta que uma nova barragem nos permite num determinado território. Não podemos nunca prescindir das avaliações de impacto ambiental no território, mas não devemos pôr de fora a possibilidade de necessidade de novas barragens. Até agora nós temos colocado essa possibilidade em 2 casos, que é no caso da barragem do Alvite no Rio Ocreza, mas também a barragem de Fagil em Viseu, que são 2 matérias que vinham de trás e que, no nosso entender, ajudam a resolver os problemas crónicos do ponto de vista de seca, estas 2 pelo menos, e temos que olhar para novas possibilidades de captação de água, desde logo a dessalinização. Eu concordo com o Sr. Deputado que nós não podemos olhar para a dessalinização como uma forma de uma bala de prata que de alguma maneira nos procura resolver os problemas todos, mas obviamente, e até por o que o Sr. Deputado Bartalves está a dizer, que tem um custo de captação mais elevado, mas não devemos deixar de ignorar que, numa lógica de resiliência, faz sentido ter backups, ter capacidade de resposta para acionar em situações de necessidade. E, por isso, nós decidimos aumentar a dessalinizadora que temos no Algarve, com esse objetivo de aumentar aquilo que é a resposta existente. Eu ainda não reuni, a Sra. Deputada Rita Matias coloca uma pergunta sobre a Protejo. Eu ainda não reuni com a Protejo, reuni sim com o território, reuni com as comunidades intermunicipais do Tejo, já reuni com um conjunto de representantes de várias áreas, inclusivamente agrícolas. Nós acreditamos que as respostas que temos previstas no Tejo e que são colocadas no início da discussão podem ser suficientes para depois o território acrescentar oportunidades de discussão. Achamos que o projeto Protejo, pela dimensão que refere, pelo investimento, pelo aquilo que é o impacto ambiental, que é um projeto excessivo e que as respostas que nós neste momento temos previstas poderão ser suficientes, mas é óbvio que a APA está a concluir, como volto ao início, aquilo que é o plano de eficiência hídrica regional e aquilo que é a nossa expectativa é que o possamos apresentar em breve e, com esse plano, poder integrar as várias respostas existentes. Muito obrigado. Terminou mesmo. Muito obrigado. Vamos então passar agora à segunda ronda. Cada grupo parlamentar ou deputado único que entender utilizar a palavra tem 2 minutos. Tem indicação que o grupo parlamentar do PSD quer usar da palavra. Tem a palavra para uma intervenção de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Governo, de facto, muitas vezes tem fugido à discussão da revisão da Convenção da Albufeira.
e alegando que o cenário é desfavorável a Portugal e Espanha e que está a sofrer maiores reduções da disponibilidade hídrica, tendo cada vez menos água. Hoje o Sr. Ministro já falou finalmente sobre o assunto e, portanto, tenho a noção clara que está com tanta preocupação como nós, mas mais à frente lhe vou dizer qual é que é a grande preocupação que nós temos. Compreende-se em parte a dificuldade que tem de renegociar o acordo, tal como se a Espanha está a ir para além dos regimes de exceção e se nada for feito a situação pode agravar-se em anos futuros. No entanto, continua a faltar a regulamentação técnica, que poderia ser densificada para salvaguardar melhor a posição e as necessidades de Portugal, ao nível dos caudais semanais, semestrais ou anuais, como há pouco falava. E pergunto, estão previstos trabalhos de reforço da regulamentação técnica e científica para cautelar os caudais ecológicos, para se eles são ou não são cumpridos? De outra forma, ficaremos à mercê dos interesses de Espanha, continuando sem fazer pleno uso de todos os instrumentos que entendemos que devíamos ter. O Governo anunciou em audição regimental a intenção de elaborar o plano de eficiência hídrica para o Tejo e hoje o Sr. Ministro apontou para o fim deste trimestre. Não basta dizer que se vai fazer e depois não acontece. Eu digo isto porque em relação ao plano do Alentejo, que ia ser apresentado em outubro, até agora ainda não se conhece o que é que lhe aconteceu no fundo. No Tejo continuam a faltar soluções hidrológicas que salvaguardem as necessidades hídricas nacionais e a regulamentação dos caudais. Houve sucessivos atrasos nos estudos sobre obras que poderiam mitigar os problemas do troço nacional, utilizando, por exemplo, a barragem do Cabril ou criando uma nova barragem do Rio Alcreza, como disse também o Sr. Ministro. Mas a questão focal é quando? Quando, Sr. Ministro? Já passaram 7 anos que estão no Governo e agora é que vai ser. Qual é o calendário para o processo? Vai arrancar antes do plano de eficiência hídrica ou vai haver uma articulação? Sr. Ministro, temos de agir. Porque quando não agimos, só nos resta reagir e o caminho deve ser de proatividade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero dar a palavra agora ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, para uma intervenção de 2 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, obviamente que a nossa elevada dependência de água em relação à Espanha é um dos maiores problemas que enfrentamos atualmente e para falar da autonomia que nós devemos ter, devemos também falar de novas formas de aumentar a oferta de água e por isso, não sendo obviamente a dessalinização uma solução para tudo, é obviamente uma das ferramentas, um dos instrumentos que devemos usar, como e bem referiu, e aí estamos de acordo. É também por isso que apresentámos um projeto no sentido da construção de unidades de salinização no Alentejo e na Zona Oeste, para além do que já está previsto no Algarve, e também recordar que Espanha, por exemplo, tem 700 unidades de salinização, enquanto nós só temos uma, e por isso a quem apresentou uma visão mais cética durante esta reunião, dizer que nem que seja numa ótica de emergência, obviamente parece-me que ter uma central não é aceitável numa ótica de emergência. É verdade que é algum investimento, mas é um investimento também de longo prazo, exatamente para essas situações. E por isso, sabendo exatamente que o Governo estuda essa possibilidade de mais centrais de salinização, uma das coisas que eu gostava de perguntar primeiro era o que é que tem previsto ao nível da utilização de energia. Tradicionalmente sabemos que é uma indústria que tem utilizado bastantes combustíveis fósseis, mas com o avanço das tecnologias, cada vez mais é possível termos centrais baseadas apenas em energias renováveis e essa seria a primeira pergunta. A segunda é quanto ao horizonte temporal destes projetos. Prevê-se que a do Algarve poderá ser aberta apenas em 2026. Eu gostaria de saber se já tem alguma meta, até por exemplo a 2030, em relação a outros projetos. E em terceiro lugar, seguindo um bocadinho a lógica da intervenção anterior do PSD, perguntar o que é que está a impedir o lançamento dos restantes planos de eficiência hídrica, sobretudo o do Alentejo e um novo no Oeste, e perguntar se esses planos já cautelam a redução da disponibilidade de água proveniente de Espanha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sim, nós verificamos que há uma tensão entre diferentes regiões de Espanha, umas a pedirem que não seja feito o corte da ligação Tejo-Segura, nomeadamente essas mais da zona sul de Espanha, mas se elas fazem essa reivindicação é porque do lado de Castilha e León há a vontade de também manter a água no caudal natural do Tejo, não é? E, portanto, aquilo que eu referia é que nós vemos
em Espanha esta questão a ser colocada em cima da mesa de forma aberta por diferentes autoridades regionais e pela população também, já agora, e gostaríamos de dizer que é importante que neste conflito, se assim o quisermos chamar, é importante que Portugal também faça valer os seus direitos e os seus interesses. E que também apareça à mesa dessa discussão, dizendo que nós também temos que garantir que os interesses de Portugal no âmbito da Convenção de Albufeira sejam também representados e não deixarmos essa discussão ser apenas entre essas regiões que disputam a água do Tejo, dizendo que nós também temos alguma coisa a dizer e a defender da nossa posição. E falando desta situação, referiu também que no Pomarão, por exemplo, lá no Guadiana, que nós temos que dar algumas satisfações também ao lado espanhol, o que é verdadeiramente incrível que se diga isto. É verdade que nós temos que prestar contas no âmbito da Convenção, mas também é preciso que nos prestem contas a nós do que se faz do lado de lá. Porque naquele percurso do Guadiana, onde o Guadiana é fronteira, agora vai haver o Pomarão, mas já existe do lado espanhol um conjunto de captações muito amplo. Gostaria de saber já agora, já que vamos dar satisfações à Espanha sobre a tomada de água do Pomarão, se também a Espanha nos tem dado informação sobre aquilo que são as captações que são feitas do lado da fronteira. Por fim, sobre esta questão da dessalinização, nós, de facto, não pomos em causa que ela seja necessária em situações de emergência ou em situações onde não haja alternativas. Agora, é preciso ter em conta não só os custos energéticos que esta solução tem, como também a produção de resíduos, porque sabemos que da dessalinização não sai apenas cloreto de sódio. Sai um conjunto de outros materiais, de lamas, que depois também têm que ser tratadas do ponto de vista de resíduos e, portanto, nós queríamos apelar a que o Governo também tivesse alguma cautela nestas encomendas que vão chegando de abrir aqui centrais de dessalinização, quando há outros investimentos que devem ser feitos e que ainda não foram feitos para garantir que há os recursos hídricos necessários. É preciso fazer um conjunto muito amplo de investimentos e não achar que a dessalinização é uma solução miraculosa que vai resolver tudo sem que sejam feitos investimentos a montante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ter aqui uma abordagem diferente da abordagem do Sr. Deputado Duarte Alves sobre a questão da dessalinização, porque me parece, e creio também uma divergência para com o Sr. Ministro, porque me parece que, de certa forma, parte da abordagem do Governo a estes problemas é da manutenção das atividades económicas no mesmo modelo e status quo atual e não a perspectiva de uma mudança de facto de paradigma. Porque o Sr. Ministro diz, nós temos a pretensão de alterar os campos do Golfo. É bem, está certo, isso subscrevemos, devíamos ir além, como sabe, na posição do Bloco de Esquerda. No entanto, a agricultura é o ponto fundamental de consumo de água e nós não vemos uma mudança no paradigma atual da agricultura para poupar água. E o Sr. Ministro, mas há um conjunto de intenções. Intenções já há muito tempo, é como aos campos do Golfo, as intenções já vêm de trás, as ações é que tardam sempre, mas a água essa não está cá disponível para os nossos atrasos. E nós estamos na circunstância de discutir isto num contexto em que agora chove abundantemente, mas eu creio que o último ano nos mostrou como de um momento para o outro nós podemos estar em situações muito difíceis. E este parece-me que é o ponto fundamental. Nas respostas que vão sendo dadas, é novas captações, novas barragens, novas centrais de desalinizadora e não uma forma de mudar a abordagem que nós fazemos com a água. Eu creio que essa devia ser a preocupação principal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, que nos chega para uma intervenção até 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na verdade será uma intervenção mais curta, isto apenas para retomar o tema do projeto sobre a barragem no Rio Ocreza. De facto, este projeto já era falado há mais de 10 anos atrás, já existiram inúmeras perguntas de grupos parlamentares sobre essa temática, mais em 2021 as comunidades intermunicipais, que aqui também já mencionou, da Lesíria do Tejo, Médio Tejo, Beira Baixa, se pronunciaram favoravelmente e fizeram até alguma pressão para que este projeto avançasse. Nessa altura foi tornado público de que a APA estaria a realizar um estudo, elaborar um estudo sobre a construção dessa barragem.
Depois, em outubro de 2022, o Sr. Ministro volta a falar neste tema e anuncia que irão colocar em discussão pública um conjunto de hipóteses também com a APA e, portanto, a única questão que trago é porque é que estamos constantemente a fazer anúncios e porque é que nunca mais avançamos com nenhuma solução, se consegue avançar já com algum resultado desta discussão que tem tido com a APA, aparentemente, ou se vamos continuar a fazer como se faz com todas as obras públicas, vários lançamentos de primeiras pedras, mas efetivamente resultados nenhuns. Muito obrigada. Muito obrigado e penso que terminamos a ronda, ou esta segunda ronda, com intervenções dos grupos parlamentares. Queria dar então agora a oportunidade ao Sr. Ministro, tem até 10 minutos para poder responder aos grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, dizer que tem razão. Tem razão na crítica. Nós anunciámos que íamos apresentar o Plano de Eficiência Hídrica para o Alentejo, algures em setembro, e estamos atrasados relativamente a essa apresentação. Isso não impediu que nós não tivéssemos a discutir. Aliás, nenhuma destas matérias tem impedido que nós vejamos soluções em concreto para aquele território. Neste momento tem existido, da parte do Grupo Águas de Portugal e da APA, estão a analisar um estudo de escassez hídrica nos vários territórios do país, naquela zona também. Tivemos a oportunidade já às Águas de Portugal de analisar a disponibilidade ou não, se justifica a existência de infraestruturas como desalinizadoras, nomeadamente para a zona industrial de Sines. Já tive a oportunidade de dizer publicamente em 2 audições que nós também temos estado a analisar se justifica ou não o licenciamento de uma desalinizadora para uso privativo para os regantes do Mira, desde que isso signifique a libertação do consumo que atualmente fazem da barragem de Santa Clara. Portanto, nós temos estado a trabalhar, mas tem razão, porque quando se anuncia e depois não se apresenta, perde-se alguma credibilidade nesse aspecto e, portanto, devo dizer que sobre essa matéria tem razão, estamos atrasados. No que diz respeito à questão da barragem do Cabril, a concessão terminou em 31 de dezembro, nós homologámos a passagem para fins múltiplos, há um processo administrativo que é no início deste ano, de vistoria, de verificação da conformidade no que diz respeito à dita barragem, ao mesmo tempo que estamos a analisar aquilo que é o trabalho para o futuro processo de gestão de concessão, e, portanto, demorará, no nosso entender, vai exigir, para responder, para ser concreto às perguntas que me fez, vamos ter que necessariamente, pelo menos, ter 6 meses de gestão provisória da atual barragem para a construção daquilo que pode vir a ser a solução futura, e estamos a estudar qual é que é o modelo de gestão mais adequado. Para não perder muito tempo e para não entrarmos nessa questão de estarmos a aguardar, e também respondendo à Sra. Deputada Rita Matias, eu tinha marcado para amanhã a apresentação com as comunidades intermunicipais de algumas das soluções técnicas que a APA tinha estudado e que nós desejávamos que fosse discutido com a comunidade e ao mesmo tempo que fôssemos fazendo essa discussão, perceber que outras sugestões, questões surgem do território para este processo, para nós fecharmos, durante um período de consulta pública, aquilo que deveriam ser, no nosso entender, as prioridades a inscrever no futuro caderno da futura concessão e cuja concessão vai ter capacidade ou não financeira para suportar esses investimentos. E, portanto, nós, só não vou fazer amanhã, porque terei que ir para Bruxelas numa viagem que não tinha antecipado e, portanto, adiei, penso eu, para dia, até ao final deste mês, apresentaremos publicamente com as comunidades intermunicipais aquilo que são estas soluções que a APA tem vindo a discutir, a barragem, em que perspectiva, que dimensão é que, pelo menos, as dimensões que nós entendemos fazem sentido de ser discutidas e, portanto, ao mesmo tempo que nós vamos estudando nos próximos 6 meses aquilo que é o futuro modelo de concessão, faremos discussões com o território para perceber quais é que são as prioridades. É expectável que daqui decorra a inscrição destes investimentos naquilo que é o futuro caderno de encargos e depois, aí, a seguir, em função da opção que nós tomarmos, quem assumir a responsabilidade da gestão terá que fazer esses investimentos no território. Portanto, é este o processo. Não dá para dizer exatamente quando é que esse posto vai começar, porque eu ainda não está reunida toda essa informação, mas vai permitir, pelo menos, que alguma da informação que está do lado de cá passe
para ser informação pública, permita uma discussão aberta, permita, de alguma maneira, que nós façamos a conclusão deste objetivo, pelo menos explica qual é a fonte de financiamento, diz qual é que é o ponto de partida daquilo que são os instrumentos que nós queremos acrescentar no território, permite que haja uma discussão pública, permite que quem tenha outras ideias para o território apareça e diga preferimos isto em vez daquilo, ou entendemos que estas soluções estão muito bem. E, portanto, estas são algumas das ideias em concreto. O plano de eficiência hídrica trará mais coisas, porque, como eu disse há pouco, terá medidas de eficiência hídrica do ponto de vista de consumo urbano, mas também de consumo agrícola, terá perspectivas também a possibilidade de ter soluções do ponto de vista da água para reutilização, desde logo na zona mais a sul, e, portanto, terá outro tipo de respostas. E, portanto, tentei ser um bocadinho mais concreto, espero ter correspondido ao objetivo que aqui me colocou. Penitencio-me pelo atraso realmente no que diz respeito ao plano de eficiência hídrica do Alentejo, mas recuperaremos esse tempo nos próximos meses. No que diz respeito ao tema que foi colocado pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, dizer que nós, no que diz respeito ao Algarve, e também respondo à questão que foi colocada também pelo Sr. Deputado Duarte Alves, é da combinação das várias respostas que nós acreditamos que aumentamos a resiliência do território e não podemos desconsiderar que, quando olhamos para o futuro, temos que considerar a possibilidade de termos menos precipitação do que a que temos hoje. E, portanto, o exercício é um exercício de acrescentar disponibilidades hídricas pelo somatório das várias intervenções que estamos a fazer, e que são em vários setores e são de diferentes domínios, mas para os quais nós não ignoramos a possibilidade de acrescentar a oferta de água. Reparem que mesmo a dessalinizadora que nós estamos a falar, em que agora decidimos aumentar o seu tamanho do ponto de vista do PRR do Algarve, mesmo assim estamos a falar de corresponder a cerca de 1/3 do consumo humano. E, como disse bem, o consumo humano é uma parte que ainda assim não é a parte mais significativa do consumo de água. Mas é uma segurança que nos permite, em anos de maior seca, aumentar a produção até este limite. Em anos em que nós temos água disponível, a custos mais baratos, permite-nos pelo menos produzir naquilo que é o limite mínimo da sua operação. E, portanto, nós passamos a ter um recurso adicional. Não é muito diferente do que acontece, por exemplo, em Portugal na área de energia, por exemplo, com o gás. Ou seja, em que nós temos uma central de produção elétrica a gás, utilizamos em função da medida da necessidade, mas é uma garantia que nós temos de disponibilidade. Nós não queremos preterir do investimento noutros setores para ter uma dessalinizadora. Nós procuramos fazer as coisas em simultâneo. E o objetivo, quando nós estamos a falar, por exemplo, do Alentejo, já está em curso investimentos de interligação do Alqueva às bacias do Sado e Mira. Portanto, na prática, são medidas complementares e que reforçam a resiliência hídrica, não põem em causa, na nossa perspectiva, medidas existentes. Depois dar nota que tem razão, que ainda são muito consumidores de energia. A ideia do Algarve é que tenha um suporte de energia renovável associado e, portanto, vamos ter que procurar, de alguma maneira, para garantir que o preço da água, como há pouco foi referido e bem, pelo Sr. Deputado Duarte Alves, é o elemento central para garantir que o preço da água não é proibitivo, nós temos que ter custos de energia razoavelmente baratos. E, portanto, nós vamos ter que procurar, pelo menos, junto das desalinizadoras, procurar ter respostas do ponto de vista de energia barata. E, portanto, é um dos desafios do projeto, é tentar encontrar soluções. Felizmente, em Portugal, independentemente de ter autoconsumo ou não ter autoconsumo, nós temos conseguido preços de energia um bocadinho mais baratos e, portanto, temos conseguido, por essa via, tornar este tipo de soluções comparativamente mais competitivas. E, portanto, nós procuraremos, estamos a aprender, nós não temos, como disse bem, nem queremos ter o volume de dessalinizadoras que encontramos em Espanha. Queremos as dessalinizadoras por respostas muito concretas em territórios que temos identificados índices de escassez hídrica. Nós achamos que antes de apostar em dessalinizadoras há uma hierarquia de respostas que nós podemos utilizar, que passa pela eficiência, passa pela reutilização, passa pelas oportunidades de melhoria da captação. Quando identificamos, temos oportunidades de melhoria da identificação. Depois queria só dar nota que, já tendo respondido à Sra. Deputada Rita Matias, só responder ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e com isso terminar as minhas respostas, a dizer que
Nós também achamos que é necessário mudar o paradigma e eu vou procurar dar nota do qual é o passo que nós vamos procurar dar, que corresponde, penso eu, àquilo que o Sr. Deputado está a referir, independentemente de eu admitir que eu tenho uma perspectiva de conservação, digamos assim, da atividade económica um pouco diferente do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Mas dando o exemplo do Algarve, que é o melhor exemplo que eu posso referir, porque é aquele em que, entre as soluções identificadas e as fontes de financiamento, nós temos mais ou menos um cenário estabilizado sobre aquilo que é o investimento que tem que ser feito e o potencial de disponibilidade hídrica que resulta de cada um destes investimentos. Nós não podemos, e disse muito bem, fazer todos estes investimentos e depois ignorar a forma como o consumo de água é feito, porque se o fizermos, nós estamos a desperdiçar todos estes investimentos. E, portanto, nós temos que fazer todos estes investimentos, temos que antecipar que vamos ter menos água, que resulta das alterações climáticas e do modelo de padrão de precipitação, mas depois temos que ter em consideração alguma capacidade de planeamento, de previsão daquilo que são as necessidades de consumo, com o risco de nós voltarmos daqui a uns anos a ter exatamente os mesmos problemas que temos, apesar de termos feito todos estes investimentos. Aquilo que nós vamos procurar fazer com o território nós desafiamos, vamos procurar junto com a CCDR e com a Associação de Municípios do Algarve, mas também chamando todos os atores, desde os consumidores, desde a agricultura, a Direção-Geral da Agricultura, que tem também, obviamente, infraestruturas de água no Algarve, aos setores económicos e procurar perceber, tendo em conta a distribuição de água adicional que nós vamos ter com os investimentos que estamos a fazer, deduzidas as alterações climáticas, como é que se distribui a água que, na realidade, nós temos no Algarve, não temos outra. E procurar, por essa via, chegar a um pacto de equilíbrio de recursos, tendo em conta hierarquias, o consumo humano, os cumprimentos dos valores ecológicos que são necessários no Algarve e algumas das expectativas que existem do ponto de vista dos consumos dos setores, nomeadamente a agricultura, o turismo, etc. E depois procurar perceber, em função disso, quais são as medidas adicionais que nós temos que tomar para proteger esse equilíbrio. E, inclusivamente, disponível para uma discussão que possa resultar da alteração da lei da água. Ou seja, acho que ela deve ocorrer para proteger um modelo de desenvolvimento, para proteger um determinado equilíbrio na utilização e no consumo de recursos. Não estamos fechados para essa discussão, só acho que antes dessa discussão deve-se procurar criar equilíbrio relativamente àquilo que é as disponibilidades adicionais que nós estamos a conseguir no território e aquilo que são os modelos e os padrões de previsível necessidade de consumo, desde logo de água, para os próximos 10 anos. E, portanto, em função disso, depois perceber o que é que pode pôr em causa este equilíbrio e o que é que nós temos que tomar de medidas adicionais, inclusivamente a forma como, por exemplo, os títulos de recursos hídricos são atribuídos em Portugal. Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta resposta global a esta segunda ronda e dou assim por terminada esta audição a requerimento do Bloco de Esquerda sobre o novo plano hidrológico da Bacia do Tejo e também o incumprimento da Convenção de Albufeira nos rios internacionais. Eu agora ia interromper os trabalhos durante 2, 3 minutos, não mais do que isso, também para saber se a equipa governativa quer fazer alguma mudança ou não e para nós termos tempo também e para a RTV poder cortar o sinal e ter novamente o sinal. Muito obrigado.